Mas como que foi essa migração? Não, mas, por exemplo, o Pedro que tá ali, renovação carismática, igreja e tal, não sei o quê, e o Pedro que foi chegando, porque a realidade é essa. Você hoje é um pensador, é um conselheiro, é um mentor, é um cara que direciona, é um cara que forma, é um cara... Como que foi ali esse processo ali? Vamos lá. Eu fiquei na renovação, entrei num grupo mesmo da renovação carismática ali por volta dos 12 anos, 11, 12. Novinho, né, cara? Foi quando fui começar a tocar violão. Tocava teclado, aí migrei pro violão e aí você sabe, é um abraço, né? E verdade. aí eu fui para esse grupo da renovação. Eu vi que você viu o violão lá embaixo e já ficou olhando. Eu ficava olhando qual era, exato. Você viu como ele é pequenininho? Parece um cavaquinho, né? Exato. É uma viagem. Você põe, ele não precisa despachar, né? Ele é um ukulele com gigantismo, praticamente. Isso mas no meu bucho fica um cavaquinho. Mas aí eu comecei a tocar violão nesse grupo da renovação. E fiquei lá, de verdade, até por volta dos 20 anos. Que legal. 20, cara. 21 muito anos. Tempo, muito Né? bom. Então, eu vi um bocado de coisa da renovação acontecendo. Quer dizer, eu boas, com dificuldade, exato. Tudo. Né? Então, Todos assim, nós. eu tenho um conhecimento... como é que o pessoal diz? Lugar de fala, né? Sim. Nessa questão. Aí, quando foi em 2008, eu tive contato com a literatura tradicionalista. O que para mim foi um choque violento. Né? Porque eu comecei pensando assim, caramba, esse pessoal é maluco. Aí depois eu fiz, caramba, algumas coisas que eles estão dizendo faz sentido. Aí hoje eu já volto para o meio termo, né? Mas fiz aquela... Mas foi necessário ali. Não, total. E eu agradeço muitíssimo assim, o contato que eu tive com essas leituras. E foi muito interessante mesmo. Só que, veja, durante todo esse período, tudo que me chamava a atenção eram coisas relacionadas à filosofia, religião, literatura, comportamento humano. Isso já fazia parte do meu horizonte de curiosidades. Sim. Já desde ali... final da infância e adolescência. Isso sempre fez parte, né? Eu lembro, por exemplo, que um dos bullying que eu sofria no ensino médio é porque eu li os livros que o professor de filosofia passava e que ninguém mais lia, né? Sim. Então eu gostava muito dessa coisa. Eu lembro que a época Stephen Hawking estava fazendo o maior sucesso, Uma Breve História do Tempo, O Universo na Casca de Nós. A época foi lançado O Universo na Casca de Nós. E o 6º capítulo, eu li o livro todo, não entendi praticamente nada, mas o 6º capítulo, que era falando sobre as consequências daquilo, uma projeção do mundo futuro, aquilo me chamava a atenção num nível, né, absurdo. Esse sempre foi o meu horizonte de interesses, né, no final das contas. Por volta de 2010 eu comecei a entrar no movimento de EJC, que é mais paroquial. Que legal, cara. Né? E eu fiquei na EJC até, acho que o último que eu participei foi em 2019, que eu participei mesmo de trabalhar e essa coisa toda. Né, quando o J do EJC já era praticamente simbólico, né? Já era quase um elogio. Mas eu fiquei por ali. Então, eu tive esse arco nesse aspecto da vida. Né? Com relação ao trabalho especificamente, e aí a gente vai juntar os dois, ainda na adolescência, tive que fazer a escolha da universidade. Que, para mim, já é um problema muito grave, né? Você acha que você vai fazer uma escolha de vida completa aos 17 anos, isso é loucura. Às vezes as pessoas me perguntam, Pedro, qual curso eu faço? Tenho 18 anos. Meu filho, qualquer um. Vai indo. Qualquer um. Fique tranquilo, não vai ter tanto prejuízo, não. Errar é barato para você. Fique sossegado. E eu fiz um teste vocacional na escola que eu estudava, que me ajudou muitíssimo, porque o teste vocacional deu medicina, astronomia e música. Ai, coisa boa. Tudo ligado. Tudo conectado, eu já sabia o que fazer perfeitamente. Aí quais foram os cursos que eu tentei? Física e Direito. Certo. Aí passei para Física e para Direito, que eu gostava muito de Física, Astronomia, essas coisas. Aí passei para Física e para Direito. Meu pai é advogado, você é pai, mãe, tio de alguém que passa para Física e para Direito. Qual seria a intuição imediata? Sim. Né? E aí eu entrei para Direito, mas no segundo ano eu já sabia que eu não gostava daquele negócio. Como testemunha disso, eu tenho um caderno comprado entre o segundo e o terceiro ano, acho que no terceiro ano, que ele me acompanhou durante toda a universidade e metade dele está em branco. Eu guardei lá até hoje como testemunha desse momento da minha vida. Eu já não queria muito aquele negócio, né? Mas todo esse horizonte de preocupações que me acompanhavam desde ali infância e adolescência, que giravam em torno de religião e ciências humanas em geral,
continuou na universidade. Então, eu continuava lendo, continuava estudando outras coisas. Não tinha saco para estudar aquilo, mas estava estudando outras coisas, né? Terminei Direito e saí de estudante para estatística, né? Agora eu era desempregado, não sabia muito o que fazer da vida. E nesse período, cara, eu fiz tudo que você possa imaginar, né? Trabalhei, tocava em festas, em aniversário, tocava em recepção de casamento, tocava em casamento, toquei numa banda chamada Sambarato. Sambarato? Sambarato. Era de samba? Nós agitávamos as noites. Ei! Era pagodão. Toquei... gente, o blues que ele toca hoje já foi um nível... Cara, rapaz, a musiquinha dele por falar em blues, Modeste. eu lembro até hoje do meu querido Cirilo. Abraço, Cirilo. Que é um amigo meu, um dos músicos mais talentosos que eu conheci. Cirilo, eu zombava de fazer. Cara, pelo amor de Deus, tu talentoso isso. Ele tocava nessa banda, era baixista. Sim. Tocando numa banda de pagode. Aí eu lembro perfeitamente. Cirilo olhou pra mim assim com altaneiro e disse: faz o seguinte, monta uma banda de jazz e ganha dinheiro em Campina Grande. Anos depois, tava eu tocando com o Cirilo em Sambarato, né? Você Não vê. tem jeito, né? O que você fala na sala, paga na cozinha. É verdade. Não tem pra onde correr. E aí, eu lembro que essa época foi uma época em que eu fui tocar numa confraternização do escritório de Dr. Paulo. Inclusive, abraço, Dr. Paulo. Muito me ajudou. De Dr. Paulo, e ele sabia que eu tinha terminado direito. Fez, cara, por que tu vai trabalhar lá no escritório? Falei, rapaz, eu tô liso mesmo. Tô fazendo nada da vida assim, né? Aí eu falei, beleza, vou trabalhar lá. E aí eu comecei a trabalhar no escritório. Pra mim era muito penoso, tudo era um parto, porque eu realmente não tinha afeto, desejo nenhum por aquilo, mas também não fazia sentido ser pesado aos outros, né? Então, assim, alguma coisa eu tinha que ganhar. Sim. Então, como eu disse, nessa época eu fui secretário de curso na universidade, um cargo comissionado que sobrou lá, eu peguei por um tempo. Então, trabalhei no serviço público, já fiz bico de garçom para uma amiga minha que era gerente de um barzinho. O que você imaginar, trabalhei numa granja, inclusive, se você quiser saber sobre frangos, rações e pizza. Todas essas coisas eu também domino. Gostei. Domina mesmo. Não, tranquilo. Tudo certinho, como engordar o frango, quanto tempo certinho, o frango fica pronto pro abate. Tipos de galpão, tudo certo. Mas aí... aí o que acontece? Tipos de galpão foi ótimo. Falando nisso, cadê a água que o homem pediu, rapaz? Por favor, meu Jesus. Mas Marcela vai ajudar. Acho que tem aí, Marcela. Pode pôr nesse copo aí. Eles já trouxeram pra isso, eu acho. Depois tu dá uma olhada. Hoje a Marcela tá até ajudando aqui hoje, né? Hoje tá sendo nossa auxiliar aqui. Cara, e uma coisa curiosa. Eu também fiz mestrado e terminei perdendo o mestrado. Sim. Né, que foi uma época muito interessante que eu tava... Na época eu estava no escritório do Dr. Paulo, estava tocando no Sambarato e com o mestrado. Ixi. Aí eu não estava conseguindo conciliar tudo, aí eu saí do escritório, como não estava indo para o ensaio, o pessoal da banda me expulsou e depois eu perdi o mestrado. Tudo no intervalo de 1 semana e meia. Mas essa história é interessante. Perdeu tudo? Essa história é interessante, eu conto depois. E aí, depois de um tempo de fazer esses bicos, indo, voltando, essas coisas todas, eu pedi de novo em 2018, eu pedi a Dr. Paulo para voltar para o escritório, que eu tinha saído em 2015, ele me aceitou prontamente. Só que em 2018, eu lembro perfeitamente, era uma quinta-feira à tarde. Eu tive o que eu sei hoje, que foi uma crise de ansiedade violenta. E eu pedi demissão na sexta, da quinta para sexta, agora eu não me recordo. Fiz, agora... não adianta mais eu fingir, assim. Era muita violência que eu estava praticando contra mim para poder estar ali naquele lugar, né? E ali em 2018 o Instagram tinha começado a funcionar mais, embora eu escrevesse algumas coisas no Facebook, tinha algumas aulas gravadas e tal. Mas aí eu fiz, sabe o quê? Eu não estou fazendo nada mesmo. Já estou aqui meio no Instagram, né? Sendo blogueirinho, como o pessoal ficava zombando à época. Cara, eu vou tentar a vida por aqui mesmo. Vou fazer virtualmente o que eu já fazia fora do ambiente, né? E a coisa começou a dar certo. 2019, 2020 veio a pandemia. Todo mundo foi pro digital. E ali por volta de 2019, 2020, você tem um fenômeno
da bolha olaviana sendo impulsionada por conta da questão política que estava no país, né? Você tem aquela coisa toda do Bolsonaro, aquele movimento de 2018 ali. Tanto que muita gente que hoje está numa vida de estudos mais séria, numa vida espiritual, começou preocupada com política lá atrás. Né? Começou a interessar, porque realmente isso foi um catalisador naquele momento ali do país. Então, eu fui por esse caminho e cheguei onde eu estou agora. Né? Assim, não que tenha chegado tão longe, mas comparado com a perspectiva que eu tinha, então assim, respondendo à sua pergunta, como foi que eu cheguei? Né? O caminho foi basicamente esse. Já tinha um arcabouço de interesses relacionados ao tema, né? Passei por uns períodos de vida completamente perdido a respeito do que fazer profissionalmente ou não. A internet surge, de uma certa maneira eu já estava lá, e aí eu resolvi chutar tudo e fazer aquilo que me interessava de verdade. E foi aí que a coisa seguiu.